Mateus capítulo 28, a partir do verso número 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da manhã, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenham medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Amém? Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. A diferença entre o cristianismo e as outras religiões que existem no mundo, você pode estudar todas elas, mas a única em que o Deus adorado ressuscitou dos mortos é o cristianismo. No cristianismo nós não estamos presos a um Deus que viveu, que sofreu e que morreu e permaneceu morto. Mas nós estamos sim ligados a um evangelho em que o Filho de Deus se fez carne, habitou entre o povo, entre nós, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E a palavra de Deus diz que ele está à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. E a base do evangelho é Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Tanto é que quando você olha e vai estudando um pouco a palavra de Deus, o livro de Atos, você vê que a grande mensagem que eles pregavam é que Jesus Cristo havia ressuscitado. E como sempre, Satanás ele tenta intervir naquilo que Deus planeja, mas não consegue. Porque quando os soldados estavam lá, eles viram o que aconteceu. E quando eles foram aos seus superiores, aos religiosos, contar o que tinha acontecido, eles disseram: não fala isso não. Diga que vieram e roubaram o corpo deles, enquanto vocês dormiam. E a palavra de Deus diz que deram um grande volume de dinheiro, para que eles se calassem a respeito da ressurreição de Jesus. Porque os soldados tinham sido testemunhas desse fato. E depois disso, você vê o apóstolo Paulo sendo muito incisivo na sua mensagem, quando ele chega e fala: olha, que história é essa de que vocês estão trazendo uma mensagem em que nosso Jesus não ressuscitou? E ele fala: se Jesus não ressuscitou, então a nossa fé é vã, não vale nada. Olha a pessoa que está perto de você e diga para ela: se você não crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, a tua fé não vale nada. Muitas vezes as pessoas chegam e dizem: pastor, eu creio, mas eu não sei por que a minha fé não opera.
Por que a minha fé não opera, pastor? Porque a única fé que opera milagres, transformação, mudança de vida, é aquela baseada no Evangelho de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E esse é o motivo da nossa alegria. Você imagine se a nossa vida fosse só isso aqui. Por que tanta gente vai e peca e faz um monte de bobagem? Porque eles pensam que a vida é só essa. E quando Satanás tentou fazer com que a mensagem da ressurreição fosse apagada, ele estava querendo convencer a humanidade de que não existe vida depois da morte. Como muitos que eu já encontrei pelo caminho que disseram: não, pastor, quando morrer acaba tudo. E eu conto a história de um que falou e eu disse: olha, escute, aqui nós temos duas possibilidades. A primeira, que você esteja certo. A segunda, que nós estejamos certos. Olha bem, se você estiver certo, que se morreu, acaba tudo. Se você estiver certo, acaba tudo para você e acaba tudo para nós. Agora, e se nós estivermos certos? Quando nós morrermos, haverá uma grande diferença. Olha o pessoal do teu lado e diga para ela: por causa de Jesus Cristo, quando você morrer, haverá uma grande diferença. Se o mundo estiver certo, morre o rico, morre o pobre, morre o bonito, morre o feio, morre um, morre o outro, morre o homem, morre a mulher. E se tudo termina aí, então vamos viver a vida do jeito que der na cabeça. Então vamos fazer as coisas do jeito que nós achamos que está certo. Então vamos usar os nossos princípios morais para reger as coisas. Então vamos usar o politicamente correto e vamos fazer tudo o que eles dizem para a gente fazer. Às vezes a luta é grande. Às vezes a luta é apertada, irmão. Mas o que nos manteve em pé durante todos esses anos, desde o dia que entreguei minha vida para Jesus, é saber que isso aqui é uma fração de tempo, perto da eternidade que eu vou viver junto com Deus. Naquele dia, o Satanás tentou sufocar a mensagem dizendo: ele não ressuscitou, o corpo dele foi roubado. Mas Jesus Cristo apareceu. Quando elas chegaram ao sepulcro, primeiro o anjo deu a mensagem: vocês estão fazendo o que aqui? Nós viemos pegar o corpo, nós viemos embalsamar, nós viemos passar perfume, nós viemos se despedir. O anjo deve ter olhado para eles e deve ter dito para ela, deve ter dito: ô suas orelhudas. Se o anjo tivesse um DNA do pastor Silvio, né? Vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Vocês estão olhando para o lado errado. E assim está muito crente nas igrejas no dia de hoje. Vem para a igreja olhando para a morte, mas o crente tem que pisar nos atos da casa do Senhor, olhando para a ressurreição e para a vida eterna. Eu olho para o futuro. E o que eu vejo? Eu vejo o céu se abrindo. Você consegue ver comigo? Consegue? Você consegue ver os rios de água cristalina
você consegue ver a cidade santa colocada sobre o monte, a Jerusalém celestial, toda ela brilhando em ouro puro. Você consegue ver no centro dela, o sol será o próprio Jesus, o centro dele, a luz que vai iluminar você, vai ser a glória do Deus Todo-Poderoso. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga: não acaba aqui. Diga: um céu me esperando. Diga, levante sua mão. Diga: há um céu me esperando. Vai vir luta, claro que vai. Vai vir dificuldade, claro que vai. Vai vir doença, claro que vai. Vai vir problema, claro que vai. Mas em Cristo Jesus, você vai vencer todas essas problemas aqui, vai vencer. Mas pastor, e se eu não conseguir vencer aqui? Não importa o aqui, o que importa é o depois. Eu fico imaginando. Eu paro, eu ando, eu caminho nas Escrituras, eu olho e vejo uma história em um versículo. Você imagine, a palavra de Deus diz que a morte não pôde segurá-lo. A morte não pôde o quê? Sinal que a morte tentou. Alguém já tentou segurar você alguma vez? Você já quis fazer alguma coisa e alguém segurou você? Eu fico só imaginando. Passa o primeiro dia. Jesus está lá, pregando nas prisões. Jesus está falando àqueles que receberam a promessa, mas nunca tinham visto. Jesus está lá falando a Abraão, Jesus está lá falando a Isaac, Jesus está lá falando a Jacó, Jesus está lá falando aos profetas. E todos eles boquiabertos, escutando e dizendo: finalmente o Messias chegou. E a palavra de Deus diz, presta atenção, não sei se você já leu isso, mas que quando aconteceu, muitos que haviam morrido ressuscitaram naquele momento. A palavra de Deus diz: muitos que dormiam. O Evangelho é ressurreição. O Evangelho é vida eterna. Acha onde é que está, pastor? Me fugiu agora. Mateus 17, 27, 52. Mateus 27, 52, joga na tela. E abriram os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Já houve a primeira ressurreição. Às vezes as pessoas falam: não, mas os que dormem ressuscitarão primeiro. Mas ele falou isso: os que dormem ressuscitarão primeiro. E o que está escrito aqui? Aqueles que dormiam ressuscitaram. Agora você não vai ficar dormindo mais. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: você não vai dormir mais. Diga para ela: o dia que você morrer aqui, você é colocado no paraíso. Pastor, eu não creio assim. Problema é teu se você não crê assim. Eu creio assim, eu vivo assim, e vivo muito bem crendo dessa jeito. Você tem o direito de crer se você quiser. Se você acha que vai ficar dormindo 2000 anos, eu não. João 8,51 diz: aqueles que nele creram, de maneira nenhuma verão a morte. De maneira nenhuma. Quem crê em Jesus? João 8,51 para você. De maneira nenhuma. Olha a pessoa que está lá e diga: você crê em Jesus? Então a palavra diz: de maneira nenhuma você verá a morte. Eu desligo aqui, eu ligo lá. E quando eu estou lá, eu estou passeando, dando uma olhada no paraíso. Com certeza deve ter um anjo do lado me guiando, né? Mostrando o lugar.
apresentando. Aí vem um e diz: daí, Silvio, como é que foi a morte? Eu digo: não sei, eu não a conheço. Essa é a graça do crente, do cristão. Quando a morte tentou agarrar Jesus, ela não conseguiu. Eu fico imaginando lá o fervo. Jesus prega, anuncia, fala, e de repente ele diz: bom, já se cumpriu. O quê? O terceiro dia. Amanhece. O sábado começava às 6 horas da tarde e terminava de manhã cedo. Começava-se a contar o terceiro dia. E Jesus diz: já é hora de... Vamos, igreja, ajuda aí, ó. Já é hora de... E o Espírito Santo vem, entra lá e diz: Jesus, bora. E Jesus vai ressuscitar. E eu imagino a morte olhando e dizendo: o quê? Não vai. Ninguém sai daqui, eu não deixo. E a morte vai e agarra Jesus Cristo, tentando segurar Jesus. Eu imagino o sorriso de vitória na cara de Jesus Cristo. Eu imagino o Espírito Santo ali, os dois rindo e dizendo: ô morte! E ela grita do outro lado: o quê? Onde está o seu aguilhão? Onde é que está a sua vitória? Você foi derrotada na cruz de Jesus Cristo. E ela vai pegando, tenta, já imagine, Jesus como sei o que, pastor. Ela tenta pegar e pega, escorrega. E ela tenta agarrar e não consegue. E aquelas garras, morte nos filmes tem garra, não, tem aqueles unhão assim. E tenta pegar e nada segura. E Jesus vai subindo. E Jesus vai subindo. E Jesus vai subindo. E todo o inferno tem que parar e começar a olhar para cima e reconhecer e dizer verdadeiramente: aquele era o Filho de Deus. E Jesus Cristo sai, acorda no sepulcro, ressuscitou. A palavra de Deus diz que ele pegou aquilo que cobria e dobra cuidadosamente e coloca sobre as pedras. E ali chega os seus discípulos desesperados. E Jesus diz: se alegrem, porque como estava escrito, aconteceu. Olha para a pessoa que está do outro lado e diga para ela: a ordem de Jesus é para se alegrar, porque como estava escrito, aconteceu. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: então, irmão, bota um sorriso nessa cara agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, não, sai daqui, saio. Eu imagino depois de Jesus ter saído, a morte sentada num cantinho lá, numa pedra, a morte envergonhada, a morte humilhada, encostada, chorando num canto. E quando chegava algum capeta, algum satanás falar com ela, dizia: ô morte, por que está tão triste? Afinal de contas foi um só. Você já se curou milhares e milhares de milhões aqui. E a morte diz: você não viu o que está escrito em 27:52 de Mateus? O quê? E muitos dos santos,
Levante a sua mão e diga: muitos dos santos ressuscitaram. E a morte triste no canto e diz: olha aí, cadê Abraão? Se foi. Cadê Isaac? Se foi. Cadê Jacó? Se foi. Cadê Jeremias? Se foi. Cadê Ezequias? Se foi. Cadê? Se foi. Davi também se foi. Cadê? Se foi. Eles estão indo embora. Ei! E o diabo talvez diga para a morte: morte, calma aí, afinal de contas também não é tanta gente assim. E a morte, olha para o futuro. E ela chora falando para Satanás: não, você não entendeu. Eu não estou falando desses poucos aqui. Eu estou olhando para Guarapuava. Eu estou olhando para o ano de 2000 e sabe lá quanto. E há uma multidão que vai escapar desse lugar. Há uma multidão de santos que eu não poderei segurar. E depois que Jesus ressuscita, e depois que o evangelho é instituído, a morte não tem mais poder sobre aquele que crê em Jesus Cristo. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga para ele: segundo as Escrituras, todos aqueles que creem em Jesus são chamados santos. Diga para ela então: a profecia é para você também. Aleluia, 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 aleluia. Ei, Espírito da graça, bata no peito e diga: segundo a Escritura eu sou santo. Segundo a Escritura eu também vou ressuscitar. Ei, maravilhosa graça. Ali foi o começo da debandada. Havia um ditado antigo que dizia: onde passa um boi passa. Onde passa um boi passa. Onde Jesus Cristo passou, passa a igreja. Onde Jesus passou, passa a igreja. Onde Jesus passou, passa a igreja. E na lamadeira irada sou. Nemanai de sobaqueis. Ai de baixai. Olha aí, Deus testificando, você se alegra. A luta está grande, está difícil as coisas, os problemas estão aí, a dor está aí, o problema está aí. Você que me assiste, está difícil, não ia ser fácil. Mas a morte não vai segurar você. Olha a pessoa que está perto, diga: a morte chora até hoje, porque não pode segurar um crente. Escapou das minhas mãos. Por isso que eu olho para o canto e digo: morte, pode continuar chorando se depender de mim, porque o céu vai ver a glória de Deus. E a glória de Deus é o seu povo ressuscitando do mesmo jeito que ele ressuscitou, diz a Escritura. Pelo mesmo Espírito, repita comigo: pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, eu também serei ressuscitado. Ai, não dá o que, morte? Não dá, eu usei todas as minhas forças para tentar segurar ele e não consegui. Então eu vou fazer o seguinte: o que você vai fazer, morte? Contra aqueles que tiverem a marca dele, o sangue dele, eu nem vou tentar. Olhe para a pessoa que está ao teu lado, seja profeta comigo esta manhã e diga para ela: ei, assim te diz o Senhor, a morte nem vai tentar
segurar você, porque ela já foi derrotada por Jesus Cristo. Só quem crê assim faz um barulho santo neste lugar. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. É uma manhã de glória. Levante sua mão. Aleluia. Diga, é uma manhã de glória. Diga, é uma manhã de alegria. É uma manhã de felicidade. Diga, Jesus Cristo ressuscitou e agora vive para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Vamos adorar aquele que vive. Ao mesmo tempo que a morte chorava, Satanás chega perto dela e diz: ô morte. Ela com os olhos tudo inchado de tanto chorar, porque havia perdido Jesus e havia perdido todos aqueles que nele crescem. Satanás diz: não, calma, porque eu vou convencer também multidões. Eu vou convencer multidões de que essa coisa de ressurreição é papo furado. Eu vou convencer multidões que viver seriamente é errado. Eu vou convencer multidões que essas questões da moral, isso já é ultrapassado. Eu vou convencer multidões a adulterarem, a mentirem, a roubarem. Eu vou convencer multidões a viverem do engano e fazerem do engano a sua profissão. Calma, morte, porque eu vou convencer multidões a viverem de qualquer maneira nesse mundo. Calma, morte, eu vou convencer milhões de jovens também a se entregarem a todo tipo de lascívia e coisa errada. Eu vou convencer muitos pais de família a abandonarem seus lares. Eu vou convencer muita gente a se jogar no pior lamaçal do pecado. Calma, morte, calma, porque ainda virá para cá uma multidão. Não se preocupe. E de repente a morte também levanta do seu canto, enxuga as lágrimas, põe um sorriso naquela cara horrível e diz: então nem tudo está perdido. Então alguém virá para cá. E Satanás diz: sim, pode ter certeza, eu vou trabalhar, todo o inferno vai trabalhar, e você vai ter sim muito serviço para fazer. Você vai segurar muita gente também, morte. Não se preocupe, alguns escaparão, mas outros vão ficar presos aqui a eternidade. E a morte se levanta e diz: então vamos colocar o plano em ação. E esse plano está sendo colocado sobre a terra. Estão dizendo que a nossa fé é à toa, estão dizendo que cremos num Deus imaginário, estão dizendo que essa história de evangelho já é ultrapassada. Estão convencendo as pessoas a viver de qualquer jeito, estão convencendo as pessoas a se deitar no lamaçal do pecado. Mas nós não estaremos lá naquele dia. O Senhor disse: todos aqueles que crerem em mim estarão comigo no paraíso. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: vamos tirar o sorriso da cara da morte. Diga para ela: existem pessoas que a morte está enganando. Diga para ela: vamos tirá-las das garras da morte. Aleluia. Por isso, nessa manhã, antes de encerrar, eu preciso saber se tem alguém aqui que não entregou sua vida para Jesus ainda, não tem certeza da sua salvação. Quando você entrega a vida para Jesus, é naquele dia que você vai estar crendo na ressurreição. E naquele dia você está sendo marcado para também escapar dos braços da morte. Se você entendeu essa mensagem e você aí não acredita, não sabe se você vai para o céu ou não, essa é a manhã que eu quero te dar a oportunidade para orar por você. Mas eu não vou ficar insistindo, porque essas coisas de fé não é pela emoção. Não é pela emoção, é pela razão. A pessoa tem que olhar para o futuro e ver: ei, eu não quero ir lá, não quero abraçar aquele ser nojento, eu não quero abraçar a morte, eu não quero. Eu quero abraçar Jesus.